E aí, galera do terceiro ano, como é que estamos aí nessa caminhada, nesse processo todo? Nós estamos evoluindo nessa caminhada acerca somente das preocupações de que o Enem, o seu nos leva para frente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre um teórico, uma obra de Platão chamada de Fedro, onde a preocupação nessa obra é você olhar para o seu cotidiano, você observar esse conceito, como é que ele se desenvolve, e a partir daí você criar um diálogo acerca disso daí. Até porque no diálogo de Fedro existe a figura de Sócrates, outro personagem, que estão discutindo acerca de uma coisa até interessante, que é a forma como deve ser escrita as coisas, como é que você deve escrever. Mas lembrando que nesse pressuposto a gente vai imaginar o quê? Vamos imaginar, pensando que dentro desse processo existe a questão do diálogo, e a gente precisa reportar, trazer memória a concepção da maiêutica, que vocês sabem que Sócrates trabalhava duas coisas interessantes, que era a ironia socrática, tá? Onde ele fazia uma pergunta e já sabendo a resposta, ele instigava o interlocutor até chegar no momento que ele concluía que não sabia de todas as coisas. Mas, nesse mesmo processo, ele fazia com que o indivíduo percebesse que ele podia desenvolver qualquer tipo de conhecimento, ou seja, ele tirava do indivíduo respostas acerca desse processo de perguntas, tá? E o objetivo aqui é buscar esse entendimento. Então, a obra é criada com o intuito de desenvolver uma forma, uma maneira de você escrever bem. Imagine que você, dentro da redação, o teu carro-chefe é a tua escrita, a maneira como você interpreta a realidade, como é que você desenvolve esse processo, qual é o olhar que você tem, quais são as ideias, quais são os conceitos. E nessa obra, tá, ali ela vai tentar desmistificar a concepção, como é que deve ser escrito, de que forma você deve escrever, como é que você deve se posicionar acerca de qualquer temática. Então ali o objetivo dessa obra é contornar limitações da tua escrita, da minha escrita, da nossa escrita. E o objetivo é de se trabalhar duas coisas importantes, que é a retórica e o outro é a escrita. Nós sabemos que a função da retórica, qual é a função que a retórica tem? O objetivo da retórica é você ter a capacidade de fazer um discurso aonde você possa convencer aquele que te escuta a seguir a linha de pensamento de ideia nesse processo. Então, a grande contribuição que você tem na escrita é essa. Então, nessa obra de Fedro, em que você vai ter a figura de Sócrates, que o objetivo de Platão, porque nós sabemos que Sócrates não deixou nada escrito, literalmente, um livro, alguma coisa. Todo o conceito socrático que a gente tem, do pensamento dele, das ideias, foi graças a seu discípulo Platão, que colocou para a realidade, desenvolveu esse processo todo e a partir daí se cresceu. Mas nosso objetivo nessa obra de Fedro, a gente vai, ao longo dessas nossas aulas, é tentar entender, vamos ver algumas citações, algumas coisas acerca dessa escrita, porque imaginemos que o carro-chefe hoje, de qualquer indivíduo, é a maneira como ele escreve. E nós sabemos que toda a escrita, ela requer uma coisa básica, que é a leitura. Se nós não temos a leitura como esse instrumento cotidiano de buscar cada vez mais esse processo de leitura, desenvolver, colocar esse processo no cotidiano da nossa existência, dificilmente a gente vai atingir nossos objetivos. Então, nesse diálogo de Fedro, a gente vai discutir uma coisa interessante, que é a escrita, como é que você escreve. Para melhor entender, quando a gente fala de Platão, a gente nunca deve esquecer que Platão é aquele que dizia que o conhecimento se dá de que forma? De forma inata. Então, você fazia esse processo de conhecimento através de um relembrar. Você trazia à tona toda a memória, colocava em prática aquilo que você já sabia. E a escrita nada mais é do que a tua visão de mundo, como é que você observa o mundo, e você vai trazer isso daí através da escrita. Como é que essa observação te garante que aquilo que você está apresentando, colocando, condiz com a realidade. Por isso que é importante a retórica aí, ou a habilidade do discurso, do convencimento, porque a gente vai lembrar que existiu dentro do pensamento filosófico um grande grupo de pensadores que a gente chamava de sofistas, que a retórica era o grande instrumento deles na arte do convencimento. Eles ensinavam as pessoas a discursar e nessa arte do discurso convencer os indivíduos. E é assim também que a nossa escrita deve passar, porque imagina, você tem ao longo desse ano, em 2020, principalmente na área da língua portuguesa, você tem a literatura, você tem a língua portuguesa, você tem a redação, aonde você vai desenvolvendo esse processo todo. E dentro da filosofia, nesse diálogo de Fedro, nessa obra, vai nos ensinar como é que deve ser discutidas as temáticas, como é que devem ser os argumentos utilizados
E a maneira como você argumenta na escrita, o objetivo é você prender aquele que está lendo. E a redação também é da mesma forma. A maneira como você argumenta qualquer temática, aquele que vai ler, você tem que prender esse indivíduo. E como é que você vai fazer isso daí? No diálogo de fé, ele dá algumas pistas. Quando você consegue falar de determinada temática, você faz uma conexão com algum autor, com uma obra, e nessa ponte, aquele que está lendo, ele vai automaticamente trazer a memória dele, que ele já leu, que ele já viu aquilo dali em algum lugar, e você faz essa conexão. Então, nesse diálogo de fé, nessa obra de Platão, a gente vai começar a desenvolver esse processo, a gente vai ver aqui ao longo do tempo, que isso daí é interessante porque determina muito daquilo que você quer atingir. Nós sabemos que todo mundo tem sonhos a serem atingidos, a serem organizados, a serem preparados, mas é a maneira como você está fazendo esse processo acontecer. E aí que entra a questão da visão de mundo. Como é que você está vendo esse mundo? Como é que você está interpretando esse mundo para colocar em prática? Porque dificilmente você vai atingir o seu objetivo se você não coloca isso daí em prática. Porque se a tua leitura nesse momento é mínima, então a tua visão de mundo também passa a ser mínima. Por isso que a leitura em si é aquela que vai abrir esse horizonte de vários segmentos. Se você observar na questão dessa ponte filosófica, que hoje está utilizando muito no campo da questão redacional, e essa obra contribui, que as pessoas estão pegando frases de teóricos de determinadas épocas da filosofia e fazem uma conotação com a temática que vai ser trabalhada, por exemplo, na redação do Enem, e a partir daí você começa. Vamos imaginar, se você fizesse uma ponte, olhando o diálogo de fé, se você fosse falar da temática do amor, vamos imaginar que você fosse trabalhar numa redação a questão do amor. Como é que você vai trabalhar isso daí? Agora, a partir do momento que você tem a temática que se trabalha sobre isso daí, sobre o amor, e você tem o banquete de Platão, que se trabalha a discussão entre Sócrates e dentre outros, então no mesmo diálogo, que são vários, e eles trabalham essa temática. E Fedro vai contribuir nesse momento para a questão da escrita, que é uma coisa que você vai precisar muito quando você estiver lá no Enem, desenvolvendo a sua redação. E a gente vai ver ao longo do tempo, ter a oportunidade de a gente ver esses teóricos, essas obras, porque aqui a gente está trabalhando as obras, e as obras são várias, em que cada autor, na sua visão, na sua concepção de mundo, ele desenvolve esse processo, ele lança essa visão, as pessoas começam a partir daí tentar interpretar, desenvolver a visão de realidade. E é isso que esse diálogo vem trazendo. Então, o importante aqui é tentar se buscar esse entendimento, tá? E sempre desconfiar daquilo que a gente escreve. Nunca se está satisfeito e você achar que aquilo ali está bom. Sempre desconfie. Porque tem sempre alguém que tem um argumento melhor, tem uma apresentação melhor e tem uma visão de mundo muito mais do que aquela que a gente pensa que é correta. Porque o objetivo é de tentar, dentro dessa obra, é contornar a nossa limitação da escrita. Mas, como eu falei, se a minha leitura é pouca, a minha visão de mundo é muito pequena. Então, esse processo tem que ser desenvolvido da melhor forma possível. E a gente vai ver ao longo do tempo que está trabalhando, a gente tem uma concepção acerca dessa concepção de escrita, dentro principalmente da redação, que é essa luz que a gente tem o conhecimento que você faz um paralelo, você pega a frase de um autor, uma citação dele, e diretamente lá no momento que você está escrevendo, e ela vai te dar um embasamento para você desenvolver todo esse processo que se dá nessas visões de mundo. Mas sem a leitura, se você não tem ela, e aqui vai ensinar a maneira de você escrever, desenvolver esse processo. Então é importante que a gente comece a partir daí fazer isso daí. Então a gente vai ter a oportunidade nas nossas aulas para a gente desenvolver isso daí, começar a criar essas novidades, porque a redação está pegando de tudo, as pessoas estão aproveitando. Essa semana eu estava vendo de um aluno que ele aproveitou uma linguagem de um autor, das especialistas, que é de um Fossati, ele utilizou a expressão do Sartre, alguma coisa dele, colocou na redação e gerou, deu a possibilidade de atingir uma nota máxima na redação, porque ele disse que começou a ler isso em determinado momento da vida dele e começou a trazer. Hoje estamos trabalhando nessas questões. O importante é, Fedro vai nos dar o primeiro momento, o primeiro entendimento acerca da concepção da escrita, como é que você deve escrever, quais são as características, quais são os fundamentos. Isso de redação você já tem, mas o importante é que você desenvolva a tua forma de ver o mundo, a tua maneira de interpretar o mundo, que ela tem as suas consequências. Então a gente tem o primeiro momento só agora, olhando para a Fedro, a gente vai ver depois das nossas aulas,
desenvolvimento. Então é importante que eu conselho para vocês: leiam, leiam, leiam e leiam. Valeu, galera do Terceirão. Nos encontramos no decorrer dessa caminhada aí. A gente vai desenvolver esse processo da argumentação. Os pensadores filosóficos vão contribuir muito naquilo que vocês têm como carro-chefe, que é a tua escrita. Valeu e até a próxima.